A expansão comercial de Flandres estimulou as artes e as ciências. Erasmo de Roterdã, considerado o príncipe dos humanistas, buscou esclarecer questões religiosas usando uma linguagem menos rebuscada que seus antecessores filósofos. Em seu livro Elogio da Loucura, chegou a denunciar alguns abusos da igreja e a imoralidade do clero. Na pintura, destacaram-se os irmãos Van Eyck e Peter Bruegel, que retrataram temas do cotidiano da sociedade, incluindo festas populares e homens do povo. Entretanto, o mais popular dos pintores renascentistas foi Hieronymus Bosch, cujas pinturas retratavam cenas fantásticas e oníricas, com formas próximas a sonhos e delírios. Na Alemanha, os pintores Albrecht Dürer e Hans Holbein foram os principais nomes do Renascimento. Na França, Rabelais demonstrou todo o talento do humanismo em Gargantua e Pantagruel, exaltando o ser humano e criticando a igreja. O filósofo Montaigne, em sua obra Ensaios, expôs seu ideal de equilíbrio, o sentimento de estar em harmonia com o universo, aceitando-o como ele é. O Renascimento inglês só veio a florescer no século XVI, depois de prolongado período de guerras internas. Seus principais nomes estão na literatura, como Thomas Moros, o autor de Utopia, aquela obra que descreve uma comunidade perfeita, tolerante, erguida em bases essencialmente racionais, que condena a cobiça e o desejo pelo poder. Mas o escritor mais importante nesse período, no entanto, foi o dramaturgo William Shakespeare. Em suas peças teatrais, Hamlet, Romeu e Julieta, Otelo e várias outras, ele apresenta personagens dotados de grande profundidade psicológica, que traduz os dilemas da alma humana e debruça-se sobre questões existenciais, atuais ainda no nosso tempo. O principal nome do Renascimento espanhol na pintura foi Domenico Theotokopoulos, conhecido como El Greco. Era dotado de estilo único em suas linhas nervosas e explosivas. Na literatura, o grande nome foi Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote de la Mancha, que é uma sátira dos valores medievais de cavalaria. Em Portugal, destacaram-se o teatro de Gil Vicente e principalmente a obra de Luís Vaz de Camões, autor dos Lusíadas, a maior epopeia da língua portuguesa. Também no desenvolvimento de outras áreas do conhecimento, notadamente física, astronomia, matemática, biologia, a ampliação da gradual independência em relação aos dogmas e proibições religiosas da Igreja, vieram as mudanças. Contrariando as antigas concepções geocêntricas defendidas pela Igreja, ganhou aceitação definitiva na época a teoria heliocêntrica, ou seja, a ideia de que o Sol é que está no centro do universo. A teoria proposta por Copérnico foi defendida por Galileu Galilei. Essas novas ideias, porém, provocaram reações violentas por parte da Igreja. Na divulgação da nova concepção, destacaram-se Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei. Giordano Bruno foi condenado e queimado vivo pela Inquisição por defender teses consideradas heréticas. E o matemático e físico Galileu também foi julgado e considerado suspeito pela Igreja. Somente em 1999 a Igreja Católica retratou-se publicamente a favor do Galileu. Outros nomes de destaque na astronomia foram Tycho Brahe e Johannes Kepler. Kepler chamou a atenção para o movimento elíptico dos astros e não um movimento circular. O renascimento nas áreas do conhecimento científico europeu rompeu com o monopólio da explicação do mundo e da natureza das mãos da Igreja, predominante no mundo medieval. Isso abriu caminho para explicações racionais, livre de limitações e dogmas. O racionalismo triunfava sobre concepções herdadas de uma tradição religiosa que se baseava na fé e não na observação, experimentação e formulação de hipóteses. Mesmo assim, destaca-se que no panorama italiano surgiu ao mesmo tempo a censura ao Renascimento. A reação foi imposta pela Contra-Reforma, que procurava recuperar o poderio católico abalado após a Reforma Protestante do século XVI. Os valores humanistas, considerados pagãos, eram condenados pela Igreja. Mas para compreender melhor
o período que você está estudando, é importante olhar para além da Europa e perceber outras formas de convívio com a arte e a tecnologia. A Índia é um bom exemplo. No século XVI, os portugueses estabeleceram um entreposto comercial na Índia. Depois de 100 anos de controle do comércio na região, contudo, começaram a perder espaço para outros comerciantes, como os holandeses, os ingleses e mais tarde os franceses. Agora competiam na Índia companhias comerciais de várias nações. Na Índia não ocorreu um processo repentino de intensas mudanças culturais e tecnológicas, como as que aconteceram na Europa a partir do século XIV. Muitos dos conhecimentos técnicos com que os europeus entraram em contato nessa região eram milenares. Enquanto os europeus valorizavam instrumentos e métodos mais modernos, rápidos e lucrativos, os indianos procuravam manter funcionando os métodos e artefatos adequados ao meio ambiente e à sociedade. Um dos exemplos mais significativos foi a agricultura. Aos olhos dos europeus, os arados utilizados em algumas regiões da Índia eram toscos e ineficientes. Os ingleses tentaram impor seus arados grandes e pesados, com uma grande quantidade de ferro. Nos lugares em que conseguiram fazer isso, o trabalho agrícola ficou mais extenuante para os seres humanos e animais, além de menos produtivo. O complexo sistema agrícola da região de Malabar e Gujarat, por exemplo, que à primeira vista poderia parecer primitivo, na verdade era mais adaptado ao tipo de solo, pois mantinha sua fertilidade. Além disso, o cultivo envolvia a proximidade e a sucessão de diversas plantas num equilíbrio que mantinha o solo fértil, arejado e não endurecido pelos efeitos do clima. A tecelagem indiana também foi subestimada. Até 1700, a Índia era o principal exportador de produtos têxteis do mundo, seguida de perto pela China. Até 1800, ou seja, mesmo em plena Revolução Industrial Inglesa, a Índia ainda produzia a maior variedade e abundância de produtos têxteis. O próprio desenvolvimento da indústria têxtil na Europa foi precedido pela imitação de técnicas indianas. Porém, ao contrário dos europeus, que usavam cada vez mais teares mecânicos com mão de obra pouco qualificada, as regiões têxteis da Índia empregavam uma grande massa de tecelões, a maioria com grande habilidade manual, tanto para tecer quanto para pintar os tecidos. Também no campo da medicina, os indianos se destacaram. Antes dos europeus, já concebiam a existência de micro-organismos e utilizavam a inoculação para imunizar as pessoas, por exemplo, contra a varíola. Também pode-se citar o caso do aço. Apenas no início do século XIX, os ingleses conseguiram reproduzir a técnica indiana para a produção de aço de alta qualidade. Mas o importante é perceber que, apesar de ir se tornando o centro do mundo por causa do comércio e da expansão colonial, a Europa não era uma doadora de arte e tecnologia para o resto do mundo. Em muitos casos, o que ocorria era um trânsito de mão dupla. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Até mais.